Estamos de volta agora, infelizmente, no terceiro bloco já, mas vamos otimizar o nosso tempo. A minha convidada é a terapeuta sexual e psicóloga clínica Maria Lúcia Badalotti Tavares. Estamos falando de sexualidade em pessoas deficientes. Maria Lúcia, só para encerrar o gancho do o porquê, o que a gente percebeu ali na novela é que a mãe da Linda super protegia. Por que essa superproteção? Porque vai estar sempre daí dependendo dela? O que acontece? Pensando de uma forma global, a mãe super protege porque sempre a mãe tem a inferência com relação à pessoa, digamos, com a deficiência, que ela não consegue se cuidar. Só que a gente também tem que pensar numa coisa assim, quando um adulto que tem uma deficiência intelectual é tratado pela família como uma criança, indiretamente ele está negando a sexualidade da pessoa com deficiência. Então a gente tem que cuidar muito com isso, né? Porque não deixa também de ser um preconceito isso. Porque a sexualidade, ela se estrutura para todos nós da mesma forma. Só que da mesma forma. Da mesma forma. A estrutura para a gente vai se estruturando na sexualidade da mesma forma. O que difere na pessoa com deficiência, principalmente na deficiência intelectual, são a dificuldade que eles têm de compreender as regras, de compreender os limites, de compreender o que é certo e errado, isso mesmo. Então, assim, se uma pessoa com uma deficiência moderada ou mais severa, ela sente um desejo sexual, por exemplo, né? Isso acontece nas escolas, acredito que tenha muitos professores que devem estar me ouvindo e sabem como isso acontece, principalmente as mães, as famílias também. Se eles sentem o desejo e eles não sabem o que fazer com aquilo, eles podem, digamos, ter um comportamento inadequado. Muitas vezes até em público, tirando a roupa, isso pode acontecer. Então, a educação sexual para as pessoas com deficiência, ela é importantíssima. Eu sempre, quando trabalho com os professores, ou até mesmo com os pais, eu sempre digo, tem que usar muitos R's. Repetir, 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 até a pessoa conseguir compreender o que se pode e o que não se pode fazer, né, no social, e também o que se pode fazer quando se está sozinho no individual. Que as pessoas que não têm deficiência sabem que a partir do momento que elas têm um desejo, ou elas vão se relacionar com o parceiro, ou elas vão acabar usando o autoerotismo para conseguir saciar aquilo. Mas não no público, por exemplo, que é muito comum as pessoas, às vezes, com uma deficiência intelectual. Maria Lúcia, então aí a orientação correta, ou mais incisiva no caso, seria para educadores e pais e cuidadores, digamos, esses que não digo cuidadores, mas as pessoas que cuidam, que protegem essas pessoas, ou para a pessoa com deficiência em si? Na minha visão, nas duas relações? É em tudo. Na minha visão, você tem que fazer um trabalho, principalmente eu já fiz esse trabalho há muitos anos atrás, a minha monografia, na verdade, já foi disso em 96, um trabalho voltado, por exemplo, para toda a escola. Você pode fazer o trabalho com os professores. Tem a sociedade, né, em volta. Eu trabalhava com todos, desde a merendeira até o motorista, todos os professores da direção, porque é necessário que todos falem a mesma linguagem, porque no momento de um comportamento que você possa considerar inadequado acontecer, todo mundo sabe o que fazer e como fazer. Então é importante, a gente tem que mais ou menos ter uma visão boa da sexualidade, do que é sexo, do que é sexualidade, de como que ela acontece no ser humano, nas fases, principalmente na infância, na adolescência, na vida adulta. Hoje a gente tem muitos deficientes intelectuais também que já estão na terceira idade, já tem mais de 60. Então também a gente tem que estar pensando na educação sexual nisso. Isso, e eu estou pensando assim, ó, quantos que poderiam ter relacionamentos e que foram e que isso foi anulado na vida deles. Tu falaste agora de terceira idade, por falta de conhecimento, de orientação. Quantos deixaram de viver isso? E que também é um outro sofrimento, porque pais e mães superprotegeram ou não deixaram, enfim, dessa forma, né? É muito complexo, né? Esse é um mito muito grande, na verdade, porque quando a gente fala de pessoas com deficiência ou às vezes com deficiência intelectual,
geralmente se olha essa pessoa como sendo patológico a manifestação da sexualidade. Então é como se fosse algo doentio. Aí acontece o quê? Ou as pessoas veem eles, né, as pessoas com deficiência, como anjos, então são assexuados, né, o A já tira, já dá a negação. Já é uma não bobagem, tem sexualidade. não existe. Não existe. Ou assim, se a gente começar a trabalhar esse tema sexualidade aí, eles vão ficar hipersexualizados e de repente vão querer manifestar a sexualidade mais abertamente. Esse é um outro mito, porque há anos eu trabalho e há anos eu percebo a mesma coisa. Quanto mais você faz um trabalho de orientação bom com eles, menos eles têm essa necessidade. Às vezes até mesmo de perguntar, porque eles já vão saber. Sim, ou eles começam sabem. a ter uma certa censurinha. Uma descrição. A discernir o que pode e o que não pode em público, pelo menos. Isso mesmo. Porque se a gente não falar, como que eles vão aprender? Se eles já têm uma dificuldade de compreensão na própria inteligência, às vezes de resgatar, digamos, os conceitos todos, né? Então, se nós não ensinar, quem que vai ensinar ele? Então, a família é fundamental, os professores são também fundamentais. E a pessoa ideal seria uma pessoa que se sente à vontade em trabalhar esses conceitos. Sim. Que às vezes é o professor de matemática. É. E que não é o professor de ciências. Maria Lúcia, agora eu estou pensando especificamente nos pais. Que orientação você dá especificamente para eles nesse momento? Alguém que ainda não tem o filho orientado nesse sentido, que auxílio eles devem procurar? Que orientação os pais devem procurar? E levar os filhos para serem orientados? Essa área é uma área... Qual é o primeiro passo? É uma área bastante restrita. Pessoas que trabalham com sexualidade e deficiências são poucas no Brasil. Não tem muitas pessoas. Não tem. Mas hoje já se tem em grandes centros, tipo São Paulo. Tem muitos livros também que as pessoas poderiam, digamos, estar buscando para que pudessem ter uma orientação melhor. Um livro que eu acho bastante interessante, diferente, mas não desigual, da Maria Helena Grespelli. É um livro bastante interessante. Tem alguns livros também do Marcos Ribeiro, que fala bastante sobre adolescência, que a gente pode também estar usando esses livros, que são bem interessantes. E também buscar alguém na área que possa orientar. Às vezes um psicólogo que saiba sobre as deficiências, até mesmo um pedagogo, um bom pedagogo que trabalhe com essas questões, né? Mas o importante sempre é buscar a ajuda de um profissional. Quando você não sabe, você tem que buscar alguém que saiba um pouquinho mais do que você para poder ter essa orientação, né? Maria Lúcia, corrija se eu estiver errado. Eu não gosto muito da palavra normal e não normal, entendeu? Mas assim, quanto mais informação, mais normais, digamos, eles vão se tornar, né? Facilita para todo mundo, é isso? Que acontece? Para todos nós, né, gente? É bem importante, porque quanto mais conhecimento você tem, melhor, não é? Em todos os níveis, né? E o que a gente percebe, exato, e o que a gente percebe, assim, é muita inserção deles na sociedade, e isso facilita também bastante, né? O processo da inclusão fez com que hoje em dia a gente não possa mais negar a sexualidade das pessoas com deficiência também, porque elas estão em todos os lugares. Hoje elas estão trabalhando, elas ganham o seu dinheiro, elas têm a possibilidade de ter uma vida praticamente normal, desde com alguma supervisão. Então é importantíssimo a gente não negar também a sexualidade, as manifestações no deficiente. Que bom, fico feliz, vou escalá-la para a gente, quem sabe, dar dicas aqui. Vocês liguem para a gente, manda recadinho aí, pergunta o que vocês querem saber mais. A gente traz a Maria Lúcia Badalotti novamente para o programa esclarecer para vocês, que ela é embaixadora do 17º Congresso Latino-Americano de Sexologia e Educação Sexual em Punta Cana, na República Dominicana. De 10 a 14 de setembro, é organizado pela Flaces. Organizado pela Flaces e Maria Lúcia é embaixadora, portanto, divulga isso. Nós temos que mandar um beijo para Itajaí? Temos que mandar um beijo para uma pessoa lá de Itajaí. Então manda aí. Um beijo, Ellen Fernandes, tudo de bom para você e sucesso. É a Ellen Fernandes que é fã do programa, é isso? É fã do programa, uma maquiadora maravilhosa. Qual é que é a função dela então, maquiadora? Em Itajaí, Santa Catarina. Ellen Fernandes, me adiciona aí que a gente vai, quem sabe, uma hora eu desço para aí e mostro o teu trabalho também, querida. Muito obrigada pelo carinho, tá? Um beijo grande, Maria Lúcia, muito obrigada, querida. Muito obrigada. Tá? Obrigada mesmo, sucesso sempre. Vou te usar mais vezes, literalmente falando. Não tem problema não, é um prazer. E vocês, um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, mãe. Programa DET Zandavalle. Oferecimento
Aurora, a hora mais gostosa do dia. Risate, odontologia especializada. Angelira Fox, on the track.